Queridos, façamos a leitura no texto de 1 Samuel, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não chamei, meu filho, torna e deita-te, a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naqueles dias suscitarei contra Eli, tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que queimo não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto, por sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus, meu Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, no teu dia, no dia do Senhor, pela manhã, buscando a tua presença em oração, rogando ao Senhor graça e misericórdia. Para que o Senhor nos fale ao coração, Senhor. Nós somos pecadores, miseráveis. Nosso coração, meu Deus, ele por diversas vezes nos assalta com pecados que ofendem a tua santidade e a tua grandeza. Por isso, Senhor, com perdão dos nossos pecados, fala, Senhor, aos nossos corações. Dá-nos a graça, Senhor, de hoje ouvirmos a sua voz. É no nome santo de Jesus Cristo
nós te rogamos. Amém. Queridos, nós somos tentados muitas vezes a achar que a maneira como o Senhor produz as mudanças no mundo são através das nossas atitudes. A gente acha que o Senhor começa grandes revoluções por meio de homens especiais que fazem coisas importantes. No entanto, queridos, o Senhor adora nos surpreender, de forma que a forma como o Senhor trabalha é muito diferente da forma como nós achamos que Ele deveria trabalhar. O Senhor não inicia grandes mudanças a partir de grandes homens. Ele geralmente começa grandes mudanças a partir de homens simples e servos. Ele não começa as grandes mudanças a partir do que esses grandes homens fazem, mas ele começa a sua grande mudança a partir do momento em que esses homens proclamam a palavra de Deus. Quem faz a mudança não são as habilidades, não são as capacidades dos homens. Quem faz a mudança é o Senhor, usando servos pequenos. É isso que o texto quer nos mostrar hoje pela manhã, de como o Senhor vai usar um garoto de 12 anos de idade, mais ou menos, para proclamar a sua palavra e iniciar, nesse momento aqui, no capítulo número 3, uma mudança gradual e consistente no país de Israel. O texto que nós acabamos de ler é uma continuação do capítulo número 2. O capítulo número 2 mostrou um contraste bem duro entre Samuel e os filhos de Eli. O texto faz questão o tempo todo de ficar falando do progresso de Samuel. Os irmãos já notaram isso. Por exemplo, o texto vai nos dizer que Samuel passou a estar na presença do Senhor, versículo 28 do capítulo 1, de como Samuel crescia na presença do Senhor a partir no capítulo 2, versículo 8, ele ministrando perante o Senhor, versículo número 11, ele servindo diante do Senhor, e termina o texto que nós lemos nas últimas semanas, mostrando o Senhor se apresentando a Samuel de forma muito especial, quando o menino crescia, no versículo 16, não só em estatura, mas também no favor do Senhor e dos homens. Então, o texto fica dizendo como Samuel estava crescendo e que o Senhor estava com ele o tempo inteiro. Mas, por outro lado, o texto também parou para nos dizer de como o Senhor estava prestes a castigar a casa de Eli. Do versículo 12 ao versículo 17, nos mostra como a família de Eli era pervertida, de como os filhos dele eram ladrões, de como os filhos dele eram promíscuos. Por exemplo, ele mesmo sabia, no versículo de número 22 em diante, de que os filhos estavam praticando imoralidade dentro da casa do Senhor, e ele nem para se dispor a fazer alguma coisa. O máximo que ele consegue é dar uma repreensão branda aos filhos, mas o texto nos diz que os filhos dele já eram impenitentes e não se arrependiam dos pecados que eles praticavam. Por isso o Senhor jurou que iria destruí-los por meio da boca de um profeta, versículo 27. O texto nos diz que o Senhor iria desmanchar não só a casa em específico, com a destruição e a morte dos filhos de Eli e do próprio Eli, mas que Deus iria substituir a casa sacerdotal, onde a família de Eli não seria mais a família dos sacerdotes. Isso se concretiza mais à frente lá com Salomão, como nós vimos, quando a casa de Eli é completamente substituída e o Senhor apagou a casa de Eli. Nós vimos que quando chegamos na época de Davi, a família de Eli era metade, a família de Abiatar era metade da tribo dos levitas. Então, eles tinham se acabado já. E o Senhor vai retirá-los completamente lá na época de Salomão. E aí, de repente, nós paramos no capítulo 3, de novo volta Samuel como personagem principal aqui. Mas eu quero que você note uma coisa. O texto começa e termina falando sobre Samuel, mas o texto especialmente começa e termina falando sobre a pregação da palavra, de como o Senhor falava ou não naquela época. Nós precisamos nos lembrar de que
o Samuel viveu no período dos juízes, e nós acabamos de estudar o livro dos juízes, e nós vimos como o negócio era complicado, de como o povo o tempo inteiro caía em idolatria, e aí o Senhor os punia por causa da aliança, os punia com inimigos, eles eram massacrados, eles oravam, e aí começava aquela agonia, o Senhor levantava um juiz que era um líder de uma região muito específica, não era um líder nacional, era um líder da região, e libertava esse povo naquele momento, mas para logo em seguida voltar todo o ciclo vicioso novamente. É nesse momento que vive Samuel, e aí a gente entende porque que o povo estava naquela confusão toda. O final do livro dos Juízes nos disse que o povo fazia o que achava que era certo, eles não tinham a instrução correta do Senhor, e por isso que eles faziam as coisas de maneira toda atabalhoada, adorando e servindo ídolos, e não servindo ao Senhor como deveria. Nós tivemos uma família no capítulo 1 que adorava ao Senhor todo ano, indo para Jerusalém, que era a família de Ana e de Elcana, de onde vem Samuel. Mas o texto nos traz uma informação triste, aqui no primeiro versículo. O texto começa dizendo: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então o texto sempre começa falando sobre Samuel, porque Samuel é o personagem principal, pelo menos nesses primeiros capítulos. Mas em seguida o texto diz assim: e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Nós começamos a entender o motivo pelo qual Israel estava naquela bagunça toda. Lá atrás nós vimos, eles faziam o que achavam certo. Motivo, eles não tinham a palavra do Senhor. É interessante porque Eli era um sacerdote, era um sumo sacerdote. E a lei do Senhor sempre esteve na sua casa. As tábuas da lei de Moisés estavam guardadas na Arca da Aliança. Estavam ali, completamente à disposição. Eles tinham conhecimento da lei, eles sabiam a lei, mas o texto de repente para dizer que o Senhor não falava com Israel com frequência. Então vejam, meus irmãos, que a destruição completa de Israel naquele momento está atrelada ao fato de que o Senhor não estava falando com o seu povo, de que Deus não estava dando da sua palavra ao seu povo, a tal ponto que o texto para dizer também que até as visões naquela época, o que era uma forma de Deus se comunicar, até as visões naquela época eram difíceis de se ver. Note que ele diz que elas não eram frequentes. Então Deus não falava com o povo por meio de visões, Deus não falava com o povo por meio de profetas, Deus não falava com o povo por meio da sua palavra. Aí a gente entende por que tanta desgraça. Então nós notamos que a presença de um profeta, aqui no versículo 27 do capítulo número 2, é uma coisa extraordinária, por isso que é tão assustador aqui. O Senhor levanta um profeta para falar da maldição que está lançando sobre a família do sumo sacerdote. Mas agora ele chega e diz: o Senhor não falava naquela época. O Senhor não falava naquela época. E isso é extremamente triste, porque nós vemos o povo de Deus sem a palavra de Deus. Mas o capítulo 3 é um divisor de águas. O que ele está dizendo é que a partir do capítulo 3, toda essa estrutura vai mudar. A partir do capítulo 3, o Senhor está dizendo: eu vou fazer uma coisa diferenciada agora. Eu vou fazer uma coisa excepcional. Eu vou mudar as estruturas. Eu vou mudar as condições. E como é que o Senhor começa a fazer esse trabalho? O Senhor começa a fazer esse trabalho numa hora estranha, no lugar e nas condições estranhas e com a pessoa estranha. Versículo de número 2, o texto diz que estava todo mundo já deitado para dormir. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli. Ele começa com Eli, depois ele vai para Samuel. Diz que Samuel estava deitado, Eli estava deitado no lugar onde ele costumava se deitar. Então existia o templo, o tabernáculo, existia geralmente uma tenda do lado, que era onde ficava o sacerdote. Era uma tenda anexa. E o texto nos diz que Eli foi dormir no lugar dele, onde ele costumava dormir. Mas o texto para mostrar já as condições de Eli. Nós já vimos a semana passada que Eli tinha
alguns problemas sérios de saúde. Em primeiro lugar, Eli era gordo. O texto vai nos dizer que ele era bem pesadão. É uma das reclamações do Senhor, não é porque ele era gordo, não. É porque ele era gordo porque roubava. Ele comia a comida que era do Senhor, e aí engordou por conta disso. E o texto diz que ele era gordo. Mas não só isso, o texto diz que ele começava a ficar cego. O texto nos diz que os seus olhos estavam começando a escurecer. Não existiam tratamentos oculares naquela época. Hoje, quando uma pessoa tem catarata, por exemplo, vai lá e faz um tratamento e volta a enxergar. Naquela época não existia tratamento para catarata. E aí as pessoas ficavam cegas por causa de catarata. Era isso que acontecia. Então ele diz, a visão começava a embaçar, e aí a pessoa findava perdendo completamente a visão. E ele diz, e Eli já estava nessa condição. Ele já estava ficando bem ruim, a ponto que o texto já diz que ele já não podia ver. Então, ele provavelmente não tinha perdido completamente a visão, mas ele já não conseguia, o máximo que ele conseguiria ver eram vultos. O texto está mostrando um sumo sacerdote já completamente debilitado em condições extremas. Precisamos nos lembrar que esses capítulos eles correm muito rápido. Então, mesmo que pareça que uma coisa está acontecendo depois da outra, alguns anos se passaram. De forma que Samuel aqui já é um pré-adolescente. E ele já dorme sozinho. Ele não dormia junto com o sumo sacerdote, no mesmo quarto que ele. Mas ele era o responsável por cuidar dele. Lembre que os filhos de Eli já eram homens feitos, já tinham mulheres, então eles moravam fora. Quem cuidava de Eli, já velho, gordo e cego, era Samuel, o garoto Samuel. E Samuel vai dormir ali perto. Mas olha que interessante, enquanto o sumo sacerdote dorme na sua casa, Samuel dorme no tabernáculo. O texto nos diz que e tendo-se deitado também Samuel no templo. Onde é que Samuel vai se deitar? Na tenda do Senhor. Ele dorme dentro do tabernáculo. Ele é um sacerdote também. Ele se consagrou sacerdote também. Ele pode entrar. E é interessante porque ele vai dormir lá. Ele dorme na presença do Senhor. E o texto faz questão de dar algumas informações. Vejam aí. Ele está dormindo no templo em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Para que não houvesse nenhuma dúvida do lugar onde Samuel estava dormindo, ele diz, ele está dormindo no santuário, do lado do Santo dos Santos, entre a mesa dos pães e o candelabro de ouro. É lá onde ele está dormindo. Ele está dormindo dentro do santuário, dentro do templo. É lá onde ele vai dormir. Vejam só que lugar interessante para uma criança de 12 anos dormir. Ele dorme na presença de Deus. Porque do outro lado da cortina estava a arca da aliança. Ele dorme na presença de Deus. E aí você fica vendo uma coisa interessante, porque o texto diz assim que ele estava lá dormindo antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Havia uma responsabilidade que os sacerdotes possuíam. Todos os dias, pela manhã e à tarde, eles iam lá, trocavam ou cortavam o pavio daquelas 7 lâmpadas que ficavam sempre acesas e enchia de azeite. Essas lâmpadas ficavam acesas dentro do santuário. Então, só que elas não tinham como ficar acesas o tempo inteiro. À noite, provavelmente elas davam uma apagada, uma diminuída. Mas ele está dormindo à luz do candelabro, notou? Mas quando o texto diz que é antes da luz se apagar, está dizendo que era mais ou menos de madrugada. Era de madrugada já. O que vai acontecer agora, a partir do versículo 4, era de madrugada. Então veja que coisa. A mudança que vai começar é numa hora estranha, é de madrugada, é num lugar diferente, porque tem alguém dormindo dentro do templo, e é com uma pessoa estranha, porque é um garoto ainda na pré-adolescência. E o texto nos diz, versículo número 4, que o Senhor chamou, e o texto faz questão de dizer, o menino.
o menino. O texto não começa dizendo que chamou Samuel. O texto começa dizendo que ele chamou o menino, para fazer questão de dizer que nós temos um sumo sacerdote dormindo do lado, mas Deus quer chamar uma criança. Notaram isso? O Senhor está chamando uma criança que está dentro do templo, dormindo, e é de madrugada. Mas eu acho interessante, é a disposição de Samuel. Porque quando o texto nos fala que o Senhor chama, versículo número 4, dizendo Samuel, Samuel, é interessante porque a primeira fala de Samuel no livro, a primeira coisa que Samuel fala no livro inteiro é: eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, definitivamente, Samuel não era preguiçoso. E ainda tinha muita paciência. Porque quando ele ouviu a primeira vez, fica de pé, o que é que ele pensou? Eli, aqui do lado, deve estar precisando de mim, é de madrugada, sei lá, ele está precisando se levantar para ir fora, está precisando de um copo d'água, ele está se sentindo mal. Eis-me aqui, vai lá, procura Eli, chega ali, eis-me aqui, senhor, o senhor me chamou, ele faz, menino, vai dormir, não chamei você não, foi um sonho, né? Foi um sonho. Mas para quem se levantou de noite já, sabe como o negócio é chato. Quem já teve menino pequeno sabe como é que é. Menino berrou, a gente levanta e vai lá. Todo mundo sai muito feliz, né, quando acontece essas coisas, né? Sai muito contente para ir pegar o menino. Acordar de noite para atender alguém é chato. E pior quando você chega lá achando que a pessoa estava te chamando e a pessoa não estava te chamando não, vai dormir menino, vai dormir menino. Volta Samuel, mas no versículo 6, o texto diz assim: tornou o Senhor a chamar Samuel. E o que é que Samuel faz? Se levantou, foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Segunda vez. Ele: não chamei não, meu filho, vai deitar. Aí o texto para no versículo 7 para dar uma explicação. Porque já houve a segunda vez que Samuel escutou o seu nome. Pela segunda vez. E aí o texto para e diz: deixa eu explicar porque é que Samuel não sabe o que está acontecendo. Veja só que coisa, o texto para dizer, ele é uma criança e ele não sabe o que está acontecendo. É por isso que o texto para dizer no versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. O que é que ele está dizendo quando não conhecia o Senhor? Se o que a gente mais viu nos versículos anteriores é dizendo que Samuel já tinha uma relação muito íntima com o Senhor, que ele servia na presença do Senhor, que ele crescia na graça, no favor do Senhor. Já o tempo todo está dizendo isso, mas o que o texto está dizendo é que Samuel nunca tinha ouvido o timbre de voz de Deus. Porque quando Deus falou com Samuel, não foi por meio de uma visão ou de um sonho. Deus falou por meio de Samuel, por meio de voz. Era uma voz falando com ele. Samuel, Samuel. Aí o texto diz, mas Samuel não conhecia a voz. Não reconhecia essa voz. É por isso que ele achava que era Eli que estava chamando. Ele não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada. Aí veja a expressão, a palavra do Senhor. Samuel, ele ainda não tinha recebido nenhuma palavra de Deus. Até aquele momento que Samuel era um sacerdotezinho. Lembra que a mãe dele todo ano trazia uma roupinha de sacerdote para ele vestir, com estola sacerdotal e tudo. E aí ele se comportava assim. O que é que Samuel era? Um sacerdote. Samuel não sabia que o Senhor estava escolhendo para que ele também fosse um profeta. Ele não sabia disso. Ninguém sabia disso. Mas Deus tinha escolhido esse jovem para ser não só um sacerdote na sua casa. Deus tinha escolhido esse jovem para ser também um profeta na sua casa. Mas Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele nunca tinha sido o alvo da manifestação da palavra do Senhor. Pela primeira vez, Samuel será o portador da palavra. Pela primeira vez, ele será aquele que vai ser a boca de Deus. Ele não sabia disso. Foi deitar-se, de novo, versículo de número 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. Pense numa noite mal dormida. Terceira vez. Samuel, Samuel. O que é que ele faz? Velho chato.
além de ficar perreando a noite todinha, ainda está ficando leso, porque nem lembra que me chama. Lá vou eu de novo. Não, ele não faz isso. O texto diz que ele imediatamente diz: eis-me aqui, pois tu me chamas. 3 vezes, veja que o garoto é disposto a levantar à noite 3 vezes porque tem alguém chamando. Ele é bem disposto. Ele vai para Eli para perguntar de novo o que é que Eli quer, e aí o texto para dizer que Eli não era um homem, não era um sacerdote temente a Deus. Ele amou mais os seus filhos do que a Deus, mas ele sabia o que estava acontecendo. Ele era um sacerdote, ele lidava com isso o tempo inteiro. Deus nunca falou com Eli, mas Deus entendeu que Deus estava querendo falar com Samuel. Onde Samuel estava? Dentro do templo, perto da arca. Samuel, ele entende, Deus está querendo falar com ele. Deus está querendo falar com ele. Mas o que Samuel é? Uma criança. Samuel é uma criança, precisa de instruções básicas. O texto nos diz que ele pensou assim: Deus está querendo falar com esse jovem. Versículo de número 8. Entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. E aí então, versículo número 9, ele dá uma instrução: vá se deitar. Se alguém chamar você, e eu acho interessante a frase de Eli. Eli diz assim: quando alguém te chamar, você diz assim: fala, Senhor. Estão vendo a expressão aí? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele dá a instrução completa. Ele diz: quem está falando contigo é Deus. Mas ele não diz diretamente para Samuel, sei lá, para não assustá-lo, alguma coisa do tipo. Mas o texto diz, com todas as letras, diz: diga assim, fala, Senhor, Deus de Israel, que o teu servo está ouvindo. Samuel obedece? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque o texto nos diz que o Senhor voltou a chamar Samuel. Ele foi para lá, deitou-se no seu lugar, versículo número 10, e veio o Senhor e chamou outra vez a Samuel, do mesmo jeito: Samuel, Samuel. E Samuel diz o quê? Fala, porque teu servo. O que é que ele não falou? Vai que é ali, né? Vai que é ali. Fala, que teu servo ouve. Ele está cheio de dúvida, ele é só uma criança. Ele está cheio de dúvida. Por que que ele disse que eu dissesse assim? Por que ele disse assim? Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Eu vou dizer assim: fala, que teu servo está ouvindo. Não vou arriscar que é o Senhor, não, né? Não vou arriscar, não. Ele está inseguro. É uma criança sendo acordado por uma voz à noite. Metade dos de hoje já tinha corrido, né? O texto nos diz que o Senhor começa a falar com ele e a palavra é dura. O Senhor diz no versículo de número 11: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. O Senhor está dizendo literalmente que vai soltar uma bomba em Israel. Ele está dizendo que o que ele vai falar será tão claro e tão alto que as pessoas vão ficar com o ouvido zunindo, tamanho o barulho. Note que essa é a mesma sensação de quando Moisés estava no monte. O povo disse que queria ouvir a voz de Deus. Eles disseram: nós queremos ouvir Deus falando conosco. Por que Deus só fala com você? A gente quer ouvir o Senhor falar com a gente. E quando Deus começa a falar com trovões em cima do monte, o povo diz: Moisés, pede para ele parar, porque ninguém aguenta. O Senhor está dizendo: quando eu falar em Israel, eu vou soltar a minha voz e o meu som será tão alto que vocês vão ficar com o ouvido surdo. Tamanho barulho que eu vou fazer. E que barulho era esse? Ele estava dizendo: eu vou acabar com a casa sacerdotal. Vou mudar tudo em Israel agora. Vou transformar Israel. Olha que palavra interessante. Ele diz: naqueles dias suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. O que Deus veio falar para Samuel? A mesma coisa que ele disse pelo profeta? Porque o profeta já disse que Deus iria destruir a casa de Eli,
que Deus iria substituir a casa dele, que a família dele não serviria mais ao Senhor. O Senhor já tinha dito isso a Eli. Foi isso que Deus veio falar para Samuel? Não, não foi isso. Não foi isso. O que Deus veio falar por meio de Samuel foi falar para Eli dizendo: Eli, chegou a hora. Vai acontecer agora. O que Deus veio dizer foi: chegou a hora. Isso é uma pressão terrível sobre a vida de Eli. Já parou para pensar? Deus chega e diz: olha, eu vou destruir a sua casa. Quando Deus não diz. De repente Deus manda alguma mensagem para dizer assim: agora diga a ele que eu vou começar agora. Isso parece ainda mais difícil, mas é isso que o Senhor quer mesmo. O Senhor quer avisar Eli, para que não haja nenhuma dúvida quando o Senhor começar a fazer. Ele diz: eu vou começar agora a destruição. E o que eu vou fazer? Eu vou destruir a casa do sacerdote. E ele sabe por quê, mas eu vou lembrá-lo. Versículo de número 13. Ele diz: porque já lhe disse que julgarei a sua casa. Quando foi que ele disse? Versículos de 28 a 36. Ele tinha dito: eu disse que julgarei a sua casa para sempre. Motivo: pela iniquidade que ele bem conhecia. Qual era o pecado de Eli? Saber o que os filhos estavam fazendo e não tomar nenhuma providência. Esse é o pecado de Eli. Pelo contrário, se aproveitar também, engordando do roubo dos filhos. É isso que ele está fazendo. Ele conhece, porque os seus filhos se fizeram execráveis. Notem que essa expressão é interessante, porque o texto nos diz lá atrás que, primeiro, os filhos de Eli, versículo 12 do capítulo 2, eles não se importavam com o Senhor. No versículo 17, os filhos de Eli, eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora o Senhor olha para os filhos de Eli e diz: eles são execráveis. Não é o Senhor que é execrável, não é a oferta do Senhor que é execrável, são eles que são execráveis. O que se faz com algo execrável? Descarta, se joga fora. É isso que ele está dizendo. Eles são assim. Mas Eli vai pagar o pato também, versículo de número 14. Ele diz: eu jurei à casa de Eli. Note, o Senhor está dizendo: eu vou fazer, e o que eu vou fazer está baseado no meu nome. Eu vou destruir a casa dele. Mas diz uma coisa muito dura aqui no versículo 14. Jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Qual é a pior coisa que alguém pode ouvir da parte de Deus? Eu nunca vou te perdoar. Essa expressão, ela está se tornando cada dia mais comum. Quem assiste mangá, lê mangá ou assiste anime, sabe que essa é uma expressão que você escuta o tempo inteiro. Eu nunca vou te perdoar. Eu nunca te perdoarei. Que parece que é e aí é do tipo: você vai me pagar. Mas uma coisa é ouvir de um mangá, outra coisa é ouvir o próprio Deus dizendo: você não tem mais o que fazer. Você não tem mais nada o que procurar. Não adianta me pedir perdão. Eu não vou te perdoar. Como é que Deus diz um negócio desse? Como é que Deus diz que alguém não será perdoado? Afinal de contas, o que é que a Bíblia nos ensina? Que Deus perdoa qualquer coisa. A gente vai ver isso daqui a pouco na escola dominical. Não, meu irmão, ele não perdoa qualquer coisa. Deus não tem obrigação de te perdoar. Pelo contrário, existiam alguns pecados da Escritura, uma modalidade em específica, que não podia ser perdoada. Números capítulo 15 vai nos descrever uma modalidade de pecado extremamente perigosa. Que é tem os chamados pecados por ignorância, mas os versículos 30 e 31 falam de um outro tipo de pecado, que é o pecado praticado conscientemente contra o Senhor. Esse pecado é diferente. Ele faz assim:
Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quem fizer por ignorância, diz, o Senhor vai perdoar, faça o sacrifício. Aí ele diz, mas quem fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor. Notaram? Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou, olha a expressão, desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade sobre ela. O que é que Deus está dizendo? Eu perdoo os pecados. Façam os sacrifícios, eu perdoo os pecados. Mas se alguém peca contra mim atrevidamente, contra a palavra do Senhor, sabendo o que eu estou fazendo, mas desprezando a minha palavra, esse vocês eliminam. Ah, pastor, mas isso aqui é Antigo Testamento, não vale mais não. Hebreus capítulo 10. O autor aos Hebreus faz uma advertência para a igreja, para o perigo do desviar-se, do conhecer. Ah, fulano conhece a verdade, a gente diz isso muito, né? Fulano está desviado, mas fulano conhece a verdade, e a gente acha que isso é uma coisa boa. A fulano conhece a verdade, isso é bom para ele conhece. Vou te mostrar que não é nem um pouco bom. Versículo número 26 do capítulo 10 de Hebreus. Diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, o que é que resta? Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós ser considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que foi que os filhos de Eli fizeram? Ultrajaram a palavra do Senhor, desprezaram o sacrifício, desprezaram o Senhor, sabendo que era certo para fazer, eles fizeram exatamente o oposto. Eles apostataram, eles se levantaram contra Deus, e o Senhor diz: não resta sacrifício. A lei não prevê sacrifício para essa situação. Eles não têm perdão. O Senhor está dizendo: não adianta ali a partir de agora fazer absolutamente nada. Qualquer coisa que vocês façam será completamente inútil. Depois disso, Samuel, a gente não sabe ao certo se ele dorme, mas ele foi deitar. O texto diz que Samuel ficou deitado até pela manhã. O texto não diz que ele dormiu. Mas cedinho, meio cedinho, ele levanta de manhã, abriu as portas da casa do Senhor. O que é que Samuel está tentando fazer? Ele é uma criança, lembram? A gente precisa lembrar disso o tempo inteiro. Ele pela primeira vez ouviu Deus dizendo: tem sacerdotes aqui que eu não vou perdoar mais, e eu vou destruí-los, vou destruir a família dele inteira. O texto diz que Samuel estava com medo, ele temia relatar a visão a Eli. É uma criança de 12 anos. E o que é que uma criança tenta fazer quando tem um negócio que ele não quer que ninguém saiba? Ele tenta disfarçar. Ele levantou cedo, não diz nem que ele dormiu, foi lá, abriu as portas do templo, deixa o povo entrar, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas Eli sabia. Eli chega para ele e diz: meu filho, me diga o que foi que você ouviu ontem. Ele está com medo de dizer.
Porque a primeira pregação de Eli, de Samuel, é uma pregação de juízo, uma pregação muito dura. Ele está com medo do cara ficar com raiva. Já imaginou Samuel ficar, se Samuel conta aí e Eli fica com raiva? Não é? Ele não quer contar. Eli precisa dar uma prensa nele. Versículo número 17. Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Eli levanta uma maldição contra Samuel. Um pirraia de 12 anos, lembre. Meu filho, se você não me contar, que Deus te castigue. Não tem jeito, né? Samuel vai contar. Samuel contou tudo para Eli. E é triste ver o versículo 18. Quando o sacerdote escuta aquilo, Deus estava dizendo que ia começar agora o juízo. O sacerdote disse: Ele é o Senhor. Ele quem manda. A decisão é toda dele. Faça o que bem lhe aprouver. Eli diz: Ele está certo. Ele comece. Ele comece. Veja versículos 19, 20 e 21. Como é que o texto fecha? Crescia Samuel. E agora tem uma frase nova. O texto já disse que crescia Samuel, versículo 26. Que o Senhor era a favor dele. Mas agora o texto diz que o Senhor era com ele. Uma expressão que vai ser uma expressão usada para Davi mais à frente. O Senhor era com ele. E agora o texto diz que nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Temos um profeta em Israel, com 12 anos de idade. Temos um profeta em Israel, que Deus fala por meio dele. E que quando Deus fala por meio dele, tudo se cumpre. O texto começou dizendo: a palavra de Deus é muito rara em Israel. O texto termina dizendo: existe agora um profeta em Israel. Deus está mudando Israel, está usando uma pessoa improvável, mas Deus está mudando Israel. O Senhor tem uma voz em Israel. Não só isso, o menino que era um sacerdote e que agora virou profeta, tem repercussão nacional como um juiz. Versículo de número 20 diz: e todo Israel, de Dan até Beceba, todos os outros juízes, eles tinham governos regionais. Samuel não. Samuel tem influência de ponta a ponta. Seria mais ou menos dizer aqui que todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí, é isso que ele está dizendo aqui. De Dan até Beceba, todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Deus fala por meio de Samuel. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus agora fala. A coisa vai mudar. Tudo vai mudar. Deus está tirando um profeta, um sacerdote velho. Deus está colocando um sacerdote novo, que também é profeta, que também é juiz. Deus está mudando tudo. Queridos, as mudanças que Deus faz não são do jeito que a gente espera. São exatamente surpresas. E quando o Senhor quer fazer uma mudança, não importa quem Ele escolha para fazer. Pode ser um homem já idoso, com muita sabedoria, com a carga intelectual alta e assim por diante, como também pode ser uma criança aos 12 anos de idade. Pode ser num domingo à tarde, mas pode ser de madrugada, de noite. Pode ser de alguém que é experimentado na leitura e na instrução da palavra, ou pode ser alguém que nem reconhecia o timbre de voz de Deus. Mas contanto que a palavra do Senhor é a base para fazer a mudança. O grande diferencial aqui era: Deus não falava, mas Deus agora fala. Não havia em Israel a palavra do Senhor proclamada, agora tem. É bem verdade que às vezes os seus servos, instrumentos, são falhos, como essa criança.
Ele ainda não consegue entender direito, discernir a voz de Deus e a voz de Eli. Ele tem medo de proclamar, ele fica assustado com isso, em dizer a palavra do jeito que deveria dizer. Mas quando o Senhor escolhe usar alguém para falar, o Senhor vai lá e fala. Sabe o que é fantástico nisso tudo? É que Cristo é chamado de a palavra em João capítulo 1. Que ele é aquele que viria personificar aquilo que Samuel é agora. Samuel é profeta, sacerdote e juiz, e traz a palavra de Deus. E João vai dizer que a palavra de Deus que criou todas as coisas veio morar entre nós, veio tabernacular. Samuel dormia no tabernáculo, Cristo é o próprio tabernáculo. Samuel ouviu de Deus e transmitiu para Eli. Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora nos falado por meio dos profetas, nos falou ultimamente pelo seu próprio Filho. Cristo é a voz de Deus. Jesus disse: o que o Pai me disse eu digo a vocês. É isso que eu trago a vocês. Que grande privilégio nós temos, meus irmãos. Nós ouvimos a voz de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos Jesus Cristo que nos trouxe a sua palavra. Mas fica-nos um alerta aqui também, de conhecer a palavra e de assintosamente nos levantarmos contra ela. Como isso é perigoso e como isso causa destruição. Se nós queremos uma mudança no Brasil, nós queremos uma mudança no mundo ao nosso redor, vamos parar de esperar que apareça uma pessoa especial, Messias prometido, alguém que vai mudar as estruturas do nosso país. E vamos esperar que o Senhor levante, quem sabe, pessoas insignificantes, em lugares estranhos, nos horários mais inconvenientes, mas que tragam a palavra do Senhor de forma fiel. Porque no dia em que o Senhor fizer isso, o Senhor fará um estrondo tão grande em nossa nação, todos vão ficar com o ouvido unindo. Que o Senhor fale conosco, e que o Senhor levante os seus profetas entre nós. Orar? Meu Deus, muito obrigado por este momento, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela sua palavra. Rogamos graça e misericórdia, meu Deus, porque precisamos ouvir a sua voz. Senhor, levanta homens simples, homens que não tenham milhares de seguidores na internet, mas que sejam fiéis à tua palavra. Em cada cidade do nosso país hoje, existe alguém proclamando a tua verdade, para que, Senhor, a mudança aconteça. Tira do nosso coração idólatra a impressão de que o Senhor vai sempre escolher pessoas grandiosas. Nos lembra que o Senhor escolhe exatamente os frágeis, os fracos, os tímidos, para transformá-los em boca do Senhor. Por isso, Senhor, faz do teu povo boca do Senhor entre nós. E nos ajuda, Senhor, para que nós não venhamos ouvindo a sua voz, endurecemos o nosso coração. Toma-nos pela tua mão e guia a tua igreja, no nome de Jesus. Amém.